Existem histórias que o mundo esqueceu de contar. Sussurros presos entre linhas e agulhas, segredos guardados em olhos de porcelana, vidas inteiras costuradas no avesso do tempo. Esta é uma dessas histórias, sobre solidão que sangra, sobre vozes que ninguém mais escuta, sobre o preço de enxergar quando todos dizem que você é cega. Se você chegou até aqui procurando algo diferente, algo que toque fundo na alma sem precisar de sustos fáceis ou monstros clichês, você encontrou seu lugar. Inscreva-se agora, porque o que você está prestes a testemunhar não é apenas uma história de terror, é uma jornada através da dor, da redenção e do impossível. A costureira não tinha nome. Pelo menos, não um que alguém se lembrasse de pronunciar. Nos becos estreitos da cidade velha, onde o sol lutava para atravessar os varandins de ferro e as roupas penduradas como bandeiras de rendição, sua pequena oficina resistia ao tempo como uma ferida que se recusa a cicatrizar. A placa na porta, desbotada por décadas de chuva e indiferença, dizia apenas, costuras e remendos. Dentro, o mundo se resumia a texturas e cheiros. O áspero do linho contra a ponta dos dedos. O perfume adocicado da naftalina misturado ao mofo dos tecidos antigos. O render específico da cadeira de balanço onde ela passava as noites, dedos dançando sobre panos que nunca veria com os olhos que a doença levará quando ainda era criança. Mas ela via. Oh, como via! Seus dedos eram olhos que liam histórias em cada fibra. Um vestido de noiva manchado contava sobre promessas quebradas. Um casaco de lã com remendo no cotovelo sussurrava sobre um pai que trabalhava demais. Uma blusa infantil rasgada gritava sobre joelhos ralados e risos que nunca mais voltariam. As pessoas chegavam, deixavam suas roupas, murmuravam instruções que ela mal precisava ouvir. Pagavam pouco, sempre pouco, e partiam sem olhar para trás. Ninguém perguntava seu nome. Ninguém perguntava se ela estava bem. Para o mundo, ela era apenas a costureira cega, útil como uma ferramenta, esquecível como sombra. Até aquela noite. A tempestade chegará sem aviso, como tudo que verdadeiramente importa na vida. Raios rasgavam o céu em cicatrizes luminosas enquanto a chuva tamborilava no telhado de zinco com fúria rítmica. A costureira terminava um trabalho, uma bainha simples em calças de homem, quando sentiu uma presença. Não era som. Não era cheiro. Era algo mais primitivo, mais profundo. Uma perturbação no ar, como se o próprio espaço tivesse se curvado ao redor de algo que não deveria estar ali. Seus dedos paralisaram sobre o tecido. A agulha, suspensa no ar, tremia levemente. Há alguém aí? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, engolida pelo trovão que sacudiu as paredes. Silêncio. Apenas a chuva respondendo com sua linguagem incompreensível. Ela se levantou devagar, bengala na mão direita, dedos da esquerda roçando a parede familiar. Conhecia cada centímetro daquela oficina. 3 passos até a mesa de corte. 5 até a porta. 7 até a janela que nunca se fechava direito. Foi então que ouviu. Um som tão suave que poderia ter sido imaginação. Um leve arrastar, como seda sendo puxada sobre madeira velha. Quem está aí? Insistiu, voz agora mais firme. A loja está fechada. O som parou. E no silêncio que se seguiu, ela sentiu o inconfundível peso de um olhar. Alguém, algo, a observava. Podia sentir na pele, como arrepios que subiam pela espinha, como dedos gelados acariciando a nuca. Outro trovão. E no clarão momentâneo que deve ter iluminado a sala, ela ouviu. Uma queda. Seca. Pesada. Algo atingindo o chão de madeira com um impacto que ecoou entre as paredes estreitas. A costureira deu 2 passos na direção do som, bengala estendida, coração acelerado. Seus dedos encontraram algo. Frio. Duro. Liso. Porcelana. Ela ajoelhou, esquecendo a dor nos joelhos que sempre reclamavam em noites úmidas. Suas mãos exploraram o objeto com urgência reverente. Braços pequenos. Pernas articuladas. Um vestido de renda gasta. Cabelos que deviam ter sido louros uma vez, agora ásperos e embaraçados. Uma boneca. Mas não qualquer boneca. Esta era antiga, podia sentir. As juntas rangiam com um som que falava de décadas. O vestido exalava naftalina e algo mais, algo que cheirava a quartos fechados, a caixas no sótão, a memórias empoeiradas que ninguém mais visita. De onde você veio?
Sussurrou para si mesma, virando a boneca nas mãos. Foi quando sentiu o rosto. Rachaduras finas como teias de aranha percorriam a face de porcelana. Uma delas atravessava o que deveria ser o olho direito. Seus dedos traçaram os contornos delicados, o nariz pequeno, os lábios entreabertos, as órbitas vazias onde olhos de vidro deveriam estar. Vazias. A boneca estava quebrada, incompleta, abandonada. Como ela. Um aperto estranho tomou seu peito. Quantas vezes essa boneca fora amada? Quantas mãos infantis a seguraram contra o peito, prometendo cuidar dela para sempre? E quantas vezes essas mesmas mãos cresceram, esqueceram, deixaram para trás? Você também foi esquecida, não foi? Murmurou, acariciando os cabelos emaranhados da boneca. Nenhuma resposta. Apenas o barulho da chuva diminuindo, a tempestade perdendo força, o mundo voltando àquele silêncio sufocante que ela conhecia tão bem. Decidiu levá-la para perto da janela, onde a luz da manhã, quando chegasse, poderia aquecê-la. Colocou a boneca sentada contra a parede, ajeitando o vestido puído com cuidado quase maternal. Amanhã vejo o que posso fazer por você, prometeu, voz suave. Ninguém deveria ficar quebrado para sempre. Voltou para sua cadeira, retomou o trabalho nas calças. A noite continuou lenta, pesada, repleta daquela solidão que tinha textura e peso. Mas havia algo diferente agora. Uma companhia silenciosa. Uma presença que, embora inerte, fazia o espaço parecer menos vazio. As horas passaram. A tempestade morreu completamente. Lá fora, a cidade dormia seu sono inquieto de sempre. A costureira terminou a bainha, dobrou as calças, colocou-as sobre a pilha de trabalhos prontos. Espreguiçou-se, sentindo cada vértebra reclamar, cada músculo protestar. Estava velha. Quando isso acontecerá? Ontem era jovem, tinha sonhos, acreditava que as trevas em seus olhos eram a única escuridão que enfrentaria. Agora sabia melhor. Levantou-se, preparando-se para subir ao pequeno quarto nos fundos onde sua cama estreita a esperava. Passou pela boneca, incapaz de resistir ao impulso de tocá-la mais uma vez. Seus dedos encontraram o rosto frio, traçaram as rachaduras que ela já conhecia de cor. Foi quando aconteceu. A boneca moveu-se. Não foi grande coisa. Apenas um leve estremecer. A cabeça inclinando alguns graus para o lado. Mas foi suficiente para que a costureira recuasse, tropeçando na própria bengala, coração disparado. Quem? O que? E então, cortando o silêncio como uma lâmina atravessando seda, veio a voz. Infantil. Rouca. Como se cada palavra tivesse sido guardada por tanto tempo que esquecera como ser pronunciada. Por favor. A voz saía da boneca, impossível e real ao mesmo tempo. Por favor, me ajude. A costureira não conseguiu se mover. Seus pés estavam colados ao chão, suas mãos congeladas no ar, sua mente lutando para processar o impossível que acabará de testemunhar. A bengala caíra de seus dedos, rolando pela madeira velha com um som que pareceu ensurdecedor no silêncio que se seguiu àquela voz. Não. Ela sussurrou, voz estrangulada. Não é possível. Por favor, a voz infantil veio novamente, mais fraca agora, como se falar custasse um esforço imenso. Não me deixe, não de novo. A costureira forçou seus pulmões a funcionarem. Inspirou profundamente, sentindo o ar frio da noite queimar sua garganta. Isso era loucura. Tinha que ser. Anos de solidão finalmente cobrando seu preço, sua mente criando companhias onde não existiam. Mas a voz era tão real. Quem é você? Conseguiu perguntar, voz tremendo. Como? Eu não sei, respondeu a boneca, e havia tanta dor naquelas palavras que a costureira sentiu seu coração apertar. Não me lembro de quase nada. Só do escuro. Do silêncio. De estar presa. Lentamente, centímetro por centímetro, a costureira se aproximou. Suas mãos estendidas encontraram a parede, depois o chão, depois, finalmente, a boneca. Pegou-a com cuidado reverente, como se segurasse algo sagrado e profano ao mesmo tempo. A porcelana estava quente agora. Impossível, mas quente. Você está viva? A pergunta soou ridícula mesmo antes de terminar de sair de sua boca. Não sei o que sou. A voz da boneca era um fio de seda se desfazendo. Só sei que estou aqui.
Que você me ouviu. Ninguém mais ouvia. Tanto tempo gritando no escuro. A costureira sentou-se no chão, ainda segurando a boneca contra o peito. Sua mente racional gritava que isso era impossível, que bonecas não falavam, que ela havia finalmente perdido a sanidade. Mas seu coração, aquele órgão estúpido e teimoso que insistia em sentir quando a razão mandava parar, dizia outra coisa. Dizia que ela conhecia essa dor. Quanto tempo? Perguntou suavemente, dedos acariciando os cabelos emaranhados da boneca. Quanto tempo você esteve, assim? Não sei. Não consigo medir. Foi como adormecer e despertar ao mesmo tempo. Como estar consciente mas presa dentro de um corpo que não responde. Eu via rostos, às vezes. Mãos grandes me pegando. Vozes dizendo que eu estava quebrada, feia, que não valia a pena consertar. Então me jogaram. Em uma caixa. No escuro. E ali fiquei. A costureira apertou a boneca mais forte. Conhecia aquela história. Não a dela especificamente, mas a essência dela. A história de tudo que o mundo decide que não serve mais. Que não é bonito bastante, útil bastante, perfeito bastante. Por que você consegue me ouvir? A boneca perguntou, voz ganhando uma nota de admiração quase infantil. As outras pessoas, elas olhavam através de mim. Como se eu fosse apenas uma coisa. Mas você me tocou como se eu importasse. Talvez, a costureira disse devagar, pesando cada palavra, porque eu também sei como é ser invisível. Como é gritar e ninguém escutar. Como é existir em um mundo que só vê através de você. Silêncio. Então, você entende. Não era uma pergunta. Era reconhecimento. Duas almas perdidas identificando uma na outra aquilo que o resto do mundo se recusava a ver. Como você chegou aqui? A costureira perguntou. A minha oficina? Eu não sei, admitiu a boneca. Lembro de estar na caixa. Do cheiro de mofo. Do peso de outras coisas empilhadas sobre mim. Então houve movimento. Luz. Vozes novas. Alguém esvaziando aquele lugar. Senti que me pegavam, me jogavam em algo maior. Mais caixas ao meu redor. Movimento outra vez. Um caminhão, talvez. Depois mais escuro. E de repente, eu estava aqui, na sua janela. Como se algo me tivesse trazido. A costureira franziu a testa. A janela que nunca fechava direito. Quantas vezes acordara com objetos que o vento trouxera? Folhas secas, pedaços de papel, uma vez até um passarinho morto que ela enterrara no pequeno vaso de terra no parapeito. Mas uma boneca, subindo 2 andares. Talvez, a boneca disse, hesitante, talvez eu tenha desejado tanto não estar mais sozinha aqui, que encontrei você. Ou talvez, pensou a costureira mas não disse, talvez eu tenha desejado tanto não estar mais sozinha que a trouxe até mim. O que você quer? Perguntou finalmente. Por que pediu ajuda? A boneca ficou em silêncio por tanto tempo que a costureira achou que não responderia. Então, tão baixo que era quase inaudível. Quero lembrar. Quero saber quem eu fui antes de me tornar em isso. E quero. A voz quebrou, carregada de uma dor tão antiga que parecia ter raízes na fundação do mundo. Quero não estar mais sozinha. Nem que seja por uma noite. Nem que seja por um momento. A costureira sentiu lágrimas, suas velhas companheiras, queimarem seus olhos cegos. Quantas noites ela fizera esse mesmo pedido ao vazio? Quantas vezes implorou ao universo por uma única alma que a visse, que a ouvisse, que confirmasse que ela existia além das costuras que fazia? Você não está sozinha, disse, voz firme apesar das lágrimas. Não mais. Eu prometo. E ali, no chão frio daquela oficina esquecida, 2 criaturas quebradas pelo mundo selaram um pacto que nem a morte poderia desfazer. Não sabiam ainda o preço que esse pacto cobraria. Não sabiam que algumas promessas abrem portas que deveriam permanecer fechadas. Não sabiam que o esquecimento, por mais cruel que seja, às vezes é uma bênção disfarçada. Só sabiam que, pela primeira vez em suas existências vazias, nenhuma das duas estava completamente sozinha. E por enquanto, isso era suficiente. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida da costureira, e ela viverá uma vida repleta de estranhezas. Durante o dia,
Mantinha sua rotina com a precisão mecânica de décadas de prática. Clientes entravam, deixavam roupas, saíam. Ela costurava, remendava, ajustava. Suas mãos trabalhavam enquanto sua mente divagava para o impossível que a esperava. A boneca nunca falava quando havia outras pessoas por perto. Permanecia no mesmo lugar onde a costureira deixava, geralmente sentada perto da janela, onde o sol, que a costureira não via mas sentia, aquecia a porcelana fria. Mas a costureira podia sentir sua presença. Um peso no ar. Uma atenção silenciosa. Como ter uma testemunha invisível observando cada movimento. À noite, porém, quando a última cliente partia e a costureira trancava a porta, o mundo se transformava. Conte-me, a voz da boneca surgia da penumbra, suave como seda rasgada. Como você perdeu seus olhos? A costureira pausou, agulha suspensa sobre o vestido que remendava. Ninguém jamais perguntara isso. As pessoas assumiam, doença, acidente, nascença. Não importava. Cegos eram cegos, uma categoria única e simples que dispensava curiosidade. Eu tinha 6 anos, começou, surpresa com a própria vontade de falar. Febre. Durou semanas. Minha mãe me dizia que eu gritava, que via coisas nas paredes. Alucinações, disseram os médicos. Quando a febre passou, a luz não voltou. Ou melhor, voltou, mas eu não conseguia mais vê-la. Você tinha medo? Terror, admitiu. Mas sabe o que era pior que o medo? A solidão. As outras crianças não sabiam brincar comigo. Os adultos falavam alto demais, devagar demais, como se eu tivesse perdido também os ouvidos e o cérebro. Eu me tornei invisível. Presente mas não vista. Ouvida mas não escutada. Como eu, a boneca sussurrou. Como você, concordou a costureira. Silêncio confortável. Então, você se lembra de quando era amada? A costureira perguntou. Antes de ser esquecida? A boneca ficou quieta por tanto tempo que a costureira achou que não responderia. Então, lentamente, como água brotando de uma fonte há muito seca. Há fragmentos. Pedaços de vidro de um espelho quebrado. Uma voz cantando. Mãos pequenas me segurando tão forte que machucava. Risadas. Uma janela. Sempre essa janela. E algo além dela. Algo que eu não deveria ter visto. O que você viu? Não consigo pegar. É como tentar segurar fumaça. Cada vez que chego perto, se desfaz. Mas havia medo. Tanto medo. E então eu estava assim. Porcelana. Fria. Presa. A costureira franziu a testa, dedos ainda trabalhando na costura por puro hábito. Você acha que foi transformada? Que antes era humana? Não sei. Os pedaços não se encaixam. Às vezes sinto que sempre fui isso, porcelana e vazio. Outras vezes, tenho certeza que houve algo antes. Algo quente. Algo que batia no peito e respirava ar. Isso se tornou o padrão. Durante o dia, silêncio e trabalho. À noite, conversas que serpenteavam por territórios estranhos. A boneca fazia perguntas que ninguém mais faria, sobre solidão, sobre dor, sobre como é existir quando o mundo insiste em não te ver. E a costureira respondia com honestidade que só a escuridão permite. Foi na quinta noite que a boneca pediu algo diferente. Você poderia me consertar? A costureira pausou, surpresa. Consertar? As rachaduras. No meu rosto. Eu posso senti-las, sabe? Como feridas abertas. Como se minha pele estivesse rasgada. Dói. Não fisicamente, mas dói. A costureira colocou o trabalho de lado. Eu não sei trabalhar com porcelana. Só tecidos. Linhas. Agulhas. Mas você consertaria se pudesse? Sim, respondeu sem hesitar. Sim, consertaria. Por quê? Sou apenas uma boneca quebrada. Um objeto sem valor. Por que se importaria? A costureira levou tempo para responder, procurando palavras que capturassem a verdade que sentia mas não sabia nomear. Por quê? Disse finalmente, nada que sente dor é sem valor. Nada que sofre é apenas um objeto. E por quê? Porque você me vê. Não meus olhos mortos ou minha idade ou minha utilidade. Você me vê. E isso é o presente mais precioso que alguém já me deu.
Ouviu então um som que jamais esqueceria. A boneca chorando. Não lágrimas, porcelana não chora. Mas sons roubados da garganta, soluços secos que ecoavam com o peso de décadas de tristeza não derramada. Ninguém nunca, a voz entrecortada pela emoção, ninguém nunca disse que eu importava. Nem quando eu tinha o que quer que fosse antes. Nem quando ainda era bonita e nova. E agora, quebrada e esquecida, você. A costureira se moveu pela sala com a certeza de quem conhece cada centímetro de seu território. Pegou a boneca, segurou-a contra o peito como seguraria uma criança. Você importa. Você sempre importou. O mundo que é cego, não eu. Permaneceram assim, duas almas danificadas encontrando calor uma na outra, até que as lágrimas secas da boneca se acalmaram. Vou procurar alguém, a costureira prometeu. Alguém que possa consertar porcelana. Vou perguntar nas lojas de antiguidades, nas feiras. Deve haver alguém. E se não houver, então vou aprender. Li uma vez que pessoas cegas desenvolvem outros sentidos. Talvez meus dedos possam aprender a curar mais que tecidos. A boneca riu, um som estranho, enferrujado, como uma porta muito não aberta rangendo nos gonzos. Você é louca, sabe disso? Talvez, a costureira sorriu. Mas que outro tipo de pessoa conversaria com uma boneca mágica? Mágica, a boneca repetiu a palavra, saboreando-a. Você acha que é isso que sou? Magia? Não sei o que você é. Mas sei que é real. E que merece ser cuidada. O resto vamos descobrir juntas. Naquela noite, pela primeira vez em mais anos do que conseguia contar, a costureira não teve pesadelos sobre escuridão. Sonhou, em vez disso, com cores que nunca vira, mas que seu coração conhecia. Vermelho como sangue e amor. Azul como tristeza e céu. Dourado como sol e promessas. E no sonho, a boneca tinha rosto de menina, olhos que brilhavam como estrelas molhadas, e sorria com alegria tão pura que doía olhar. Quando acordou, com raios de sol aquecendo seu rosto, a costureira encontrou algo ao lado de sua cama. Seus dedos exploraram o objeto com curiosidade crescente. Era um olho de vidro. Azul, pelo peso e textura. Perfeitamente preservado. O olho que faltava à boneca. Mas ele não estava ali ontem. Tinha certeza absoluta disso. Onde você encontrou isso? Chamou, voz ecoando pela pequena oficina. A resposta da boneca veio carregada de confusão igual. Eu não encontrei. Achei que você tinha deixado para mim. Um arrepio percorreu a espinha da costureira. Se nenhuma das duas trouxera o olho, então quem? Ou o que? E por que ela sentia que essa dádiva misteriosa era menos presente e mais aviso? O homem apareceu 3 dias depois, em uma tarde de outono quando o sol lutava para penetrar as nuvens baixas. A costureira ouviu a campainha da porta tocar, um som que sempre a sobressaltava, pois significava interação, conversa, a necessidade de colocar sua máscara social. Boa tarde. A voz era masculina, suave, educada. Mas havia algo nela que fez os pelos da nuca da costureira se arrepiarem. Uma qualidade oleosa, como seda sobre vidro quebrado. Ouvi dizer que a senhora trabalha com peças antigas. Remendos delicados. Trabalho com roupas, respondeu cautelosamente, dedos automaticamente buscando a bengala que mantinha sempre por perto. Costuras. Nada mais. Ah, mas costura é arte, não é? Passos se aproximando, lentos, medidos. O homem estava explorando a oficina, ela podia sentir a arte de unir o que foi separado, de restaurar o que foi danificado, de trazer de volta aquilo que foi perdido. Algo no tom dessas últimas palavras fez alarmes dispararem na mente da costureira. Onde estava a boneca? Havia deixado ela perto da janela, como sempre. Exposta. Visível. Vulnerável. Posso ajudar o senhor com algo específico? Tentou manter a voz firme, profissional. Na verdade, outro passo, mais próximo agora, vim procurando algo que perdi. Algo especial. Pequeno. Frágil. Valioso para mim de formas que dinheiro não pode medir. O coração da costureira acelerou. Sinto muito, mas trabalho apenas com tecidos. Se perdeu algo, deveria procurar a polícia ou... Oh, mas acho que está aqui. A voz agora tinha uma aresta,
afiada como lâmina recém-polida. Posso sentir. Sabe, dediquei minha vida a colecionar esquecidos. Coisas que o mundo jogou fora. Brinquedos abandonados, objetos com histórias. Especialmente aqueles que carregam resíduos. Resíduos. A palavra saiu antes que pudesse se conter. De emoção. De trauma. De vida. Ele estava se movendo de novo, circulando. Ela podia ouvir seus passos, leves demais para um homem adulto. Veja, a maioria das pessoas não entende. Quando algo é amado intensamente, quando testemunha sofrimento extremo, quando se torna repositório de memórias fortes demais, absorve essas coisas. Torna-se mais que objeto. Torna-se receptáculo. A costureira forçou-se a permanecer imóvel, embora cada instinto gritasse para correr, para pegar a boneca e fugir. Não sei do que está falando. Não? O homem riu, um som sem humor. Então não há nada em comum nesta oficina? Nada que tenha, digamos, encontrado vida onde não deveria haver. Silêncio. Pesado. Sufocante. Então, da direção da janela, uma voz que só a costureira deveria ouvir. Não confia nele. Ele cheira a morte. O homem ficou paralisado. A costureira o ouviu inspirar bruscamente. Extraordinário, sussurrou com reverência doentia. Você consegue ouvi-la, não consegue? A boneca. Ela fala com você. Não havia sentido em negar agora. E se fala? Então a senhora é mais especial do que aparenta. Passos rápidos agora, urgentes. Procurei por ela durante meses. Uma boneca vitoriana, porcelana francesa, pertenceu a uma família da alta sociedade. A menina que a possuía. Bem, houve um incidente. Trágico. A criança viu algo que não deveria. A família tentou silenciá-la. E numa noite, a menina simplesmente desapareceu. Só restou a boneca, sentada na janela do quarto, olhando para fora como se esperasse alguém voltar. A costureira sentiu o sangue gelar. O que aconteceu com a menina? Isso, ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que fugiu. Outros que a família se livrou dela. Mas a boneca permaneceu. E coisas estranhas começaram a acontecer. Servos juravam ouvi-la chorar à noite. Outros viam ela mudar de posição quando ninguém olhava. A família, apavorada, trancou a boneca no sótão. Décadas se passaram. A casa foi vendida, esvaziada. E a boneca foi parar em um depósito de objetos esquecidos. Onde o senhor a encontrou? A costureira concluiu. Onde eu deveria tê-la encontrado, corrigiu com amargura. Mas alguém esvaziou o depósito antes que eu pudesse. Levaram tudo para distribuir. Doações. Vendas. E eu perdi o rastro. Até agora. Ela não é sua, a costureira disse, surpreendendo-se com a firmeza na própria voz. Ela não é de ninguém, retrucou o homem. Ela é um objeto. Uma curiosidade. Pertence à minha coleção, com as outras coisas que... As outras. A boneca falou de novo, e havia horror em sua voz. Ele tem outras como eu? Dezenas, o homem respondeu, e agora falava diretamente para a boneca, confirmando que também podia ouvi-la. Brinquedos assombrados. Objetos de luto. Um ursinho que pertenceu a um menino que morreu afogado. Uma caixinha de música que tocava no velório de uma bailarina suicida. Cada um deles carrega um pedaço de alma, um fragmento de vida interrompida. E você, minha querida boneca, é a mais preciosa de todas. Porque você não apenas testemunhou a morte. Você a contém. A costureira deu um passo à frente, colocando-se entre a voz do homem e a boneca. Saia. Agora. Ou o quê? Zombaria cruel tingindo cada sílaba. Você vai me expulsar? Uma velha cega contra mim? Seja razoável. A boneca não significa nada para você. É apenas uma curiosidade temporária. Para mim, é o ápice de anos de busca. Deixe-me levá-la e nunca mais a incomodarei. Ela não é uma coisa. A costureira cuspiu as palavras. Ela sente. Ela sofre. Ela é mais viva que a maioria das pessoas que conheço. Exatamente por isso que a quero. O homem deu outro passo. A costureira podia sentir seu hálito agora, azedo e frio. Imagine as histórias que ela pode contar. Os segredos que guarda.
A verdade sobre aquela noite. Não! A boneca gritou, e seu grito carregava tanto terror que a costureira sentiu dor física. Não deixe ele me levar. Por favor. Ele vai me prender de novo. Vai me silenciar. Vai. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que a costureira mal conseguiu processar. Ouviu o homem se mover, rápido como serpente. Ouviu o som de porcelana sendo agarrada. Ouviu a boneca gritar. E algo dentro dela quebrou. Não pensou. Não planejou. Simplesmente se moveu. Sua bengala cortou o ar, encontrando carne e osso com um estalo satisfatório. O homem gritou, surpreendido. A costureira ouviu a boneca cair, rolando pelo chão. Lançou-se na direção do som, dedos procurando freneticamente. Sua louca! O homem rosnou, dor e raiva entrelaçadas. Você não entende o que ela é. O que ela fez. Não me importo. A costureira encontrou a boneca, agarrou-a contra o peito. Ela é minha amiga. Minha família. E você não vai levá-la. Seguiu-se uma luta caótica. A costureira não podia ver, mas lutava com a ferocidade de quem não tem nada a perder. A bengala se tornou arma, os anos de conhecer cada centímetro de sua oficina se tornaram vantagem. Mesas foram derrubadas. Tecidos voaram. O homem praguejava, tentando agarrá-la, mas ela se movia como fantasma, sempre um passo à frente. Até que seus dedos encontraram algo na mesa. Frio. Afiado. A tesoura grande que usava para cortar tecidos grossos. Não era para. Não deveria. Mas quando o homem a agarrou pelos cabelos, puxando com força que arrancou lágrimas de seus olhos, quando sentiu seu hálito fétido no pescoço e seus dedos tentando arrancar a boneca de seus braços, ela enfiou a tesoura para trás. O som foi horrível. Tecido molhado sendo rasgado. Um grito agudo, desumano. Mãos que a seguravam afrouxando, deixando-a cair. Silêncio. Pesado. Sufocante. Você. A voz do homem, fraca, borbulhante. O que você fez? A costureira estava congelada, tesoura ainda na mão, sentindo algo quente e pegajoso escorrendo pelos dedos. Sangue. Ela reconhecia a textura. Tinha costurado roupas manchadas dele vezes suficientes. Eu não queria. Sua voz era apenas um sussurro. Mentirosa. O homem cuspiu, e ela o ouviu se arrastando em direção à porta. Você queria. Todas vocês querem. Sempre quiseram. Por isso que a menina. Um som de queda. Pesado. Final. Então, nada. A costureira permaneceu imóvel, tremendo, a boneca pressionada contra seu peito com força suficiente para quebrar porcelana comum. Seus ouvidos uniam. Seu coração galopava. Suas mãos estavam cobertas de sangue de um homem que talvez estivesse morrendo no chão de sua oficina. Ele está, começou a boneca, voz fina como papel. Não sei, a costureira sussurrou. Não posso ver. Não posso. Deixe-me ver, a boneca disse. E então, com urgência, me coloque no chão. Rápido. Obedeceu automaticamente, dedos trêmulos pousando a boneca sobre a madeira. Ouviu o som de porcelana arrastando, movendo-se com aquela graça impossível. Ele está respirando, a boneca relatou após um momento. Mas há muito sangue. Você acertou. Acho que acertou o ombro. Ou o pescoço. Não consigo ver direito no escuro. O que eu faço? Pânico subindo pela garganta. Eu ligo para a polícia? Para um hospital? Se você fizer isso, eles vão te levar, a boneca disse, e havia uma estranha calma em sua voz. Vão achar que você é louca. Uma velha cega que esfaqueou um homem e alega que uma boneca pediu ajuda. Vão te trancar. E vão me levar para longe de você. A verdade daquelas palavras caiu sobre a costureira como pedra. Então o que fazemos? Silêncio. Longo. Pesado. Então. Eu sei o que fazer, a boneca disse. Mas você não vai gostar. Diga. Deixe-me lidar com ele. Você vai para seu quarto. Tranca a porta. E não sai até de manhã. Não importa o que ouça. Não importa o que eu chame. Você promete. O que você vai fazer? Coisas que bonecas esquecidas aprendem a fazer. A voz era antiga agora,
carregada de peso que séculos não poderiam acumular. Coisas que você não precisa carregar. Deixe esse pecado ser meu. Não, a costureira apertou os punhos. Não vou deixar você. Você já me salvou, a boneca interrompeu, suave. Agora me deixe salvar você. E havia algo tão final naquele tom que a costureira não encontrou argumentos. Apenas assentiu, esquecendo que a boneca não podia ver gestos, e sussurrou. Obrigada. Encontrou o caminho até seu quarto às cegas, literalmente. Trancou a porta. Sentou na cama. E esperou. Os sons começaram 1 hora depois. Arrastando. Rangendo. Batidas surdas. E algo mais, uma voz. Cantando. Uma melodia antiga, de ninar, distorcida por cordas vocais que não foram feitas para cantar. A costureira tapou os ouvidos. Cantou para si mesma. Rezou para deuses nos quais não acreditava. E quando o silêncio finalmente voltou, bem antes do amanhecer, ela chorou. Chorou pela inocência perdida. Pela linha que cruzara. Pelo conhecimento terrível de que, se necessário, faria tudo de novo. Porque algumas coisas, percebeu, valem qualquer preço. Mesmo que esse preço seja sua própria humanidade. A costureira não dormiu. Como poderia? Permaneceu sentada na cama, costas contra a parede fria, ouvidos atentos a cada som que vinha da oficina abaixo. Mas depois daquele canto perturbador, depois daqueles arrastos que pareciam vir de lugar mais profundo que o inferno, tudo ficará silencioso. Silencioso demais. Quando os primeiros raios de sol começaram a aquecer seu rosto através da pequena janela do quarto, ela finalmente se moveu. Pernas dormentes reclamaram quando se levantou. Mãos tremeram quando destrancou a porta. Boneca? Chamou, voz rouca de não usar. Está seguro? Nenhuma resposta. Desceu as escadas com cuidado redobrado, bengala testando cada degrau como se o mundo pudesse desabar a qualquer momento. O cheiro atingiu suas narinas primeiro, não sangue, curiosamente, mas algo químico. Azedo. Como vinagre misturado com algo mais escuro. Boneca? Tentou novamente, chegando ao último degrau. Estou aqui. A voz veio do canto usual, perto da janela. Calma. Serena. Como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Pode entrar. Está limpo. Limpo. Que palavra estranha para usar. A costureira entrou na oficina devagar, dedos explorando as superfícies familiares. Onde deveria haver sangue, encontrou apenas madeira úmida, como se alguém tivesse esfregado o chão obsessivamente. O cheiro químico era mais forte aqui, vinagre definitivamente, e talvez sabão. Substâncias que ela mantinha guardadas para limpezas ocasionais. O homem forçou-se a perguntar: onde? Foi embora. A boneca respondiu simplesmente: embora? Como assim embora? Ele estava ferido, sangrando. Eu disse que deixasse comigo. Havia algo na voz agora. Não ameaça. Não raiva. Apenas cansaço. O tipo de exaustão que vem de carregar peso por tempo demais. Você não precisava saber dos detalhes. Só precisava confiar. A costureira encontrou sua cadeira, sentou-se pesadamente. Suas mãos ainda sentiam o peso da tesoura, ainda lembravam da resistência da carne cedendo. Eu matei ele? Não. A ferida era feia, mas não mortal. Ele teria sobrevivido. Teria. Tempo passado. Então o que aconteceu? Silêncio. Então. Você quer mesmo saber? Uma vez que eu contar, não poderá desconhecer. E há coisas que, uma vez sabidas, mudam quem você é para sempre. A costureira pensou na noite anterior. No som daquele canto distorcido. Nos arrastos. No silêncio que veio depois. Pensou em todas as histórias de terror que ouvirá na infância, todas as lendas sobre objetos amaldiçoados e espíritos vingativos. Conte-me, disse finalmente. Eu mereço saber. Merece, concordou a boneca. Mas entenda, o que vou dizer não me torna monstro. Me torna sobrevivente. Há diferença, embora o mundo raramente a reconheça. A costureira assentiu, esperando. Quando você subiu, fiquei sozinha com ele. Ainda estava consciente, gemendo, tentando arrastar-se para a porta. Sangrava muito. Falava coisas sem sentido.
E então ele me viu. Realmente me viu. E sabe o que fez? O quê? Riu. Mesmo sangrando, mesmo morrendo talvez, riu. Disse que eu era exatamente o que ele suspeitava. Disse que objetos como eu são alimentados por tragédia, por morte, por dor. Disse que quanto mais sofro, mais forte fico. E que ele iria me quebrar completamente, me destruir pedaço por pedaço, só para ver até onde meu poder ia. A costureira sentiu náusea subir. Então percebi algo. A boneca continuou. Ele estava certo. Parcialmente. Eu sou alimentada por emoções fortes. Sempre fui. A menina que me possuía, ela morreu. Não sei exatamente como, mas sei que foi violento. Horrível. E de alguma forma, sua essência, seu terror, sua raiva, ficaram presos em mim. Me deram consciência. Me deram voz. Você é a menina, a costureira sussurrou, peças finalmente se encaixando. Não uma boneca que testemunhou. Você é a menina. Parte dela, corrigiu a boneca. O resto se foi há muito tempo. Só sobrou a dor, a fúria, o desejo de ser vista, ouvida, lembrada. E o homem? Ele queria me usar, me estudar, me quebrar mais ainda. Não por maldade pura, entenda. Ele era cientista de coisas mortas, colecionador de tragédias. Acreditava sinceramente que estava preservando memórias importantes. Mas preservação e prisão são irmãs gêmeas. E eu já estive presa por tempo demais. Então você o matou, não era pergunta. Não diretamente, a boneca disse. Mas também não o salvei. Quando ele começou a engasgar com o próprio sangue, quando sua respiração ficou rasa, eu apenas observei. E quando ele finalmente parou de se mover, usei todas as minhas forças para arrastar toalhas, para buscar o vinagre e o sabão, para limpar cada gota de evidência. E o corpo? A janela, disse simplesmente. Aquela que nunca fecha direito. O beco abaixo é conhecido por assaltos. Brigas. Corpos aparecem às vezes. Mas um não vai causar surpresa. E mesmo que causasse, não há nada ligando ele a você. Nenhuma testemunha. Nenhuma conexão. A lógica era horrível. Mas perfeita. Como você conseguiu? A costureira teve que perguntar. Você é tão pequena, tão frágil. Quando precisamos, somos mais fortes do que parecemos, respondeu a boneca. Você provou isso ontem. Uma mulher cega que enfrentou um homem 2 vezes seu tamanho. Eu provei hoje. Uma boneca quebrada que moveu um corpo muito maior que ela. Ficaram em silêncio por longo tempo. Lá fora, a cidade acordava. Vozes na rua. Carros passando. A vida continuando, alheia ao horror que ocorrerá naquele pequeno espaço. Você me odeia? A boneca perguntou finalmente, voz pequena, vulnerável. Pelo que fiz? Pelo que sou? A costureira pensou cuidadosamente antes de responder. Pensou no homem morto. Pensou em suas intenções. Pensou no colecionador de tragédias que via objetos onde havia almas. Não, disse finalmente, com surpresa própria. Não odeio. Acho que você fez o que era necessário. Para ambas nós. Mesmo sabendo o que sou, o que posso fazer? Você me perguntou uma vez por que eu me importava com você. A costureira se inclinou para frente. É porque você sente. Você sofre. E agora sei que também protege. Monstros não protegem. Monstros apenas destroem. Eu destruí ele. Você se defendeu. Defendeu a mim. A diferença. O mundo não veria assim. Então o mundo continua cego. A costureira sorriu sem humor. Como sempre foi. Como sempre será. A boneca fez um som que poderia ter sido riso ou choro. Somos 2 criaturas impossíveis, você sabe? Vivendo uma impossibilidade. Uma mulher cega que vê mais que qualquer pessoa com olhos. Uma boneca morta que está mais viva que a maioria dos humanos. Talvez seja exatamente por isso que nos encontramos, a costureira sugeriu. O impossível reconhece o impossível. E agora? A boneca perguntou. O que fazemos? Continuamos como antes. Fingimos que nada aconteceu? A costureira pensou por longo tempo antes de responder. Não podemos fingir.
Mas podemos escolher o que fazemos com isso. Podemos deixar que nos destrua ou nos transforme em algo novo. Em que? Ainda não sei, admitiu. Mas sei que não quero voltar a ser quem eu era antes de te encontrar. Aquela mulher estava morta por dentro, apenas não sabia ainda. Você me trouxe de volta à vida. De forma estranha, impossível e às vezes aterrorizante. Mas trouxe. Você também me trouxe de volta, a boneca sussurrou. Me fez sentir vista pela primeira vez em não sei quanto tempo. Me fez sentir que talvez, apenas talvez, eu mereça existir. Você merece, a costureira disse com firmeza. Todos merecem. Principalmente aqueles que o mundo tenta apagar. Enquanto o sol subia completamente, iluminando a oficina que guardava tantos segredos, duas almas danificadas permaneceram juntas. Não curadas, cura talvez não fosse possível para criaturas como elas. Mas juntas. E às vezes, perceberam, isso era suficiente. Às vezes, sobreviver junto era sua própria forma de vitória. Mesmo que essa vitória tivesse sabor de sangue e preço que não podiam calcular. Ainda. As semanas que se seguiram foram estranhamente normais. Clientes vinham e iam, deixando roupas que precisavam de remendo. A costureira trabalhava com a mesma precisão de sempre. Ninguém perguntou sobre o homem. Ninguém notou qualquer mudança. Como poderiam? Pessoas como ela, invisíveis, utilitárias, facilmente esquecidas, poderiam abrigar mundos inteiros de segredos e ninguém pensaria em procurar. Mas internamente, tudo era diferente. A boneca falava mais agora. Não apenas à noite, mas durante o dia também, em sussurros baixos que só a costureira ouvia. Comentários sobre clientes. Observações sobre o mundo visto da janela. E, cada vez mais frequentemente, fragmentos. Memórias emergindo como destroços de naufrágio vindo à superfície. Havia um jardim, a boneca disse uma tarde, voz distante. Rosas. Tantas rosas. Vermelhas como sangue. Minha mãe. Ela as adorava. Passava horas entre elas, tesoura na mão, cortando as que já haviam passado do ponto. Dizia que precisava podar a feiura para que a beleza sobrevivesse. A costureira pausou sua costura. Esses momentos eram preciosos. Pedaços da menina que a boneca fora um dia. Conte mais. Eu tinha 7, 8 anos. Não consigo ter certeza. Mas lembro do vestido que usava. Branco, sempre branco. Minha mãe insistia. Dizia que meninas de família deviam parecer anjos. Puras. Intocadas. Amargura tingindo cada palavra. Como se a aparência pudesse mudar o que acontecia quando as portas se fechavam. A costureira sentiu um aperto no peito. O que acontecia? Silêncio longo. Então, meu pai, ele era respeitado. Importante. Homem de negócios. Todo mundo o admirava. Dizia que tínhamos sorte de ter um pai tão dedicado, tão presente. Pausa dolorosa. Presente demais. Oh, criança, a costureira sussurrou, entendimento terrível caindo sobre ela. Não era só comigo, a boneca continuou, voz mecânica agora, como se relatasse fatos de outra pessoa. Havia outras. Filhas de servos. Meninas de famílias mais pobres que trabalhavam na casa. Ele as levava para o escritório. Oferecia dinheiro às famílias. Todos fingiam não ver. Ou talvez realmente não vissem. Não sei o que é pior. E você? Você viu? Eu vi. Uma noite, procurando por minha boneca. Porque sim, eu tinha uma boneca antes de me tornar uma. Entrei no escritório sem bater. E lá estava ele. Com uma das meninas da cozinha. Ela chorava silenciosamente. Ele nem parou quando me viu. Apenas sorriu. E disse que se eu contasse a alguém, ninguém acreditaria. Que meninas pequenas têm imaginação muito ativa. Que todos saberiam que eu estava mentindo. A costureira sentiu lágrimas queimarem seus olhos cegos. Mas você contou mesmo assim. Tentei. Contei à minha mãe. Ela me bateu. Disse que eu estava tentando destruir a família. Me trancou no quarto por 3 dias. Quando me soltou, me deu esta boneca. A voz tinha uma qualidade estranha agora, como se ela estivesse olhando para si mesma de fora, e disse que eu deveria contar meus segredos para ela, não para pessoas reais. Então a boneca,
Você era minha confidente, minha única amiga. Eu contava tudo a ela. Cada horror, cada noite que ouvia passos no corredor e rezava que não parassem na minha porta. Cada vez que via aquele olhar nos olhos dele. E a boneca, ela absorvia. Silenciosa. Sempre sorrindo. Sempre perfeita. O que aconteceu depois? A boneca ficou quieta por tanto tempo que a costureira achou que não responderia. Então, eu decidi que se ninguém me ouviria, faria algo impossível de ignorar. Havia uma festa. Grande. Importantes da cidade todos presentes. Meu pai discursando sobre moralidade, sobre família, sobre os valores que precisávamos preservar. E eu desci as escadas no meio do discurso. Na frente de todos. E gritei a verdade. Você foi corajosa. Fui idiota, a boneca corrigiu com amargura. Porque ele estava certo. Ninguém acreditou. Disseram que eu estava doente. Perturbada. Minha mãe chorou, dizendo que era culpa dela, que não me criará direito. E meu pai, ele olhou para mim com algo que não era raiva. Era decepção. Como se eu tivesse quebrado um brinquedo favorito. E então eu fui para meu quarto. Obrigada a pedir desculpas a cada convidado. Humilhada. Destruída. Minha boneca estava na janela, onde eu sempre a deixava, olhando para fora. Olhando para a liberdade que eu nunca teria. E eu desejei. Desejei com cada fibra do meu ser que pudesse sumir. Desaparecer. Me tornar qualquer coisa menos aquela menina que ninguém ouvia. A costureira mal respirava. O que aconteceu? Não me lembro exatamente. Só lembro de dor. De sentir meu corpo queimar de dentro para fora. De olhar para minhas mãos e vê-las se tornando duras, frias. E a boneca olhando para mim. Não mais sorrindo. Mas com meus olhos. Meus olhos dentro daquela face de porcelana. Você trocou de lugar, a costureira sussurrou, horror e admiração misturados. Ou nos fundimos. Ou eu morri e parte de mim se agarrou ao único objeto que já me ouviu de verdade. Não sei. Só sei que quando recuperei consciência, estava presa. Vendo o mundo através de olhos de vidro. Incapaz de me mover, de falar, de gritar. E meu corpo estava na cama. Frio. Azul. Morto. O que eles fizeram? Chamaram médico. Disseram que fora o coração. Fraqueza congênita. Tão jovem, tão trágico. Meu pai chorou no funeral. Lágrimas reais, acredita? Como se realmente sentisse algo. E minha mãe, ela pegou a boneca. Esta boneca. E disse que a guardaria para sempre, para lembrar de sua filha perfeita. Mas ela não guardou. Guardou. Por anos. Me manteve no quarto que fora meu. E eu via tudo. Cada visitante que vinha e ia. Cada vez que ele levava outra menina para o escritório. Cada noite que minha mãe bebia até desmaiar. Eu via. E não podia fazer nada. Como você saiu de lá? Minha mãe morreu. Bebida, disseram, mas eu sei que foi desgosto. Não por mim. Mas pela vida que desperdiçara fingindo. E quando ela morreu, a casa foi vendida. As coisas, distribuídas. E eu fui para o sótão. Então para uma caixa. Então para o esquecimento. Até agora. Até você, a boneca corrigiu. Até que alguém finalmente me ouviu. A costureira estendeu a mão, encontrou a boneca na janela, segurou-a com ternura infinita. E seu pai? O que aconteceu com ele? Viveu até velho. Morreu cercado de respeito e admiração. Ninguém nunca soube. Ninguém nunca acreditou. Eu acredito, a costureira disse com ferocidade. Eu acredito em cada palavra. E sinto muito. Sinto tanto que você sofreu isso. Que ninguém te protegeu. Você me protegeu, a boneca disse suavemente. Quando aquele homem tentou me levar. Você arriscou tudo. Por quê? Por quê? A costureira escolheu as palavras cuidadosamente, porque toda criança merece ser protegida. Mesmo quando essa criança não é mais exatamente uma criança. Mesmo quando está presa em porcelana. Mesmo quando o mundo diz que é tarde demais. Nunca é tarde demais? Não para importar.
Não para ser vista. Não para que alguém diga, eu acredito em você. Eu vejo sua dor. Ela é real. A boneca fez um som que era choro sem lágrimas. E a costureira segurou, embalando-a como faria com a criança que ela fora, oferecendo conforto que chegará décadas tarde demais, mas que ainda importava. Porque algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Mas podem, com cuidado suficiente, doer um pouco menos. E às vezes, isso tem que ser suficiente. Deixe-me tentar, disse uma noite, semanas após as revelações. Deixe-me consertar suas rachaduras. Já discutimos isso, a boneca respondeu. Você trabalha com tecidos, não porcelana. Mas trabalho com coisas quebradas, a costureira insistiu. É isso que faço. Pego o que está rasgado e uno novamente. Por que seria diferente com você? Porque eu não sou uma blusa com costura aberta. Não. Você é algo muito mais precioso. A costureira já estava se movendo pela oficina, procurando. E merece o mesmo cuidado, a mesma atenção, a mesma chance de ser restaurada. E se você me quebrar mais ainda? A costureira pausou. E se eu conseguir? Silêncio. Então, tão baixo que era quase inaudível. Tudo bem. Tente. A costureira passou os dias seguintes pesquisando. Não podia ler, mas tinha formas. Visitou lojas de antiguidades, descreveu o problema, ouviu atentamente cada conselho. Um velho restaurador, tocado por sua determinação, descreveu o processo em detalhes meticulosos. Cola especial. Pressão suave. Paciência infinita. Ela comprou o que precisava com dinheiro guardado para emergências. E numa noite de lua cheia, porque algum instinto antigo dizia que timing importava, começou. Vou precisar tocar cada rachadura, avisou, dedos já estendidos. Vai doer? Não sei, a boneca admitiu. Nunca ninguém tentou antes. Os dedos da costureira encontraram o rosto de porcelana. Traçaram as linhas familiares com ternura nova, mapeando cada fissura, cada quebra. Havia 3 rachaduras principais. Uma atravessando a testa, outra cortando a bochecha esquerda, e aquela que cruzava onde deveria estar o olho direito. Vou começar pela menor, a costureira decidiu. A da bochecha. Se algo der errado. Não vai dar, a boneca disse com convicção que nenhuma das duas sentia. Confio em você. A costureira aplicou a cola com cuidado obsessivo, usando um palito fino que o restaurador recomendara. Seus dedos, treinados por décadas de trabalho delicado, moviam-se com precisão que desafiava a cegueira. Cada movimento era oração. Cada toque, promessa. Está quente, a boneca murmurou. A cola. Está quente. Dói? Não. É. Estranho. Como se algo estivesse costurando não apenas a porcelana, mas algo mais profundo. A costureira trabalhou em silêncio, pressionando as bordas da rachadura juntas, segurando firme enquanto a cola secava. Minutos se arrastaram como horas. Suor escorria por suas têmporas apesar do frio. Finalmente, testou gentilmente. A rachadura permaneceu fechada. Funcionou, respirou, mal acreditando. A primeira funcionou. Posso sentir, a boneca disse, admiração na voz. Não está mais aberta. Não está mais sangrando. Sangrando? É como se sentia. Como ferida sempre aberta. Mas agora, está fechada. Encorajada, a costureira continuou. A rachadura na testa foi mais difícil, mais longa, mais profunda. Seus dedos tremiam de esforço e concentração. Mas eventualmente, essa também se fechou. Restava uma. A que atravessava o olho. Esta, a costureira disse hesitante, é a mais arriscada. Se algo der errado. Eu sei, a boneca interrompeu. Mas precisa ser feita. Aquela rachadura, ela vai até o fundo. Até onde a menina que eu fui morreu. Se você conseguir fechá-la, talvez eu finalmente consiga parar de sangrar por dentro. A costureira respirou fundo. Pegou o olho de vidro que misteriosamente aparecerá, ainda guardado, ainda esperando. Vou colocá-lo de volta também. Você deveria estar completa. Eu não mereço. Você merece tudo, a costureira cortou. Agora fique quieta. Isso vai demorar.
O trabalho foi meticuloso. A rachadura era profunda, atravessando a órbita vazia onde o olho deveria estar. A costureira aplicou cola, pressionou, esperou. Aplicou mais, pressionou de novo. Seus dedos doíam. Suas costas gritavam de ficar curvada. Mas ela não parou. E então, quando sentiu que a rachadura estava selada, cuidadosamente encaixou o olho de vidro no lugar. Clique. Suave. Final. Perfeito. Como está? A costureira perguntou, exausta. A boneca não respondeu imediatamente. Então, eu consigo ver. A voz estava estranha. Espantada. Do olho. Eu consigo realmente ver. Não apenas sombras ou vultos, mas cores. Formas. Você. Como sou? A costureira perguntou antes de poder se conter. Linda, a boneca sussurrou. Cansada. Velha. Marcada pela vida. Mas linda. Por que você brilha? Nem sei como explicar. É como se houvesse luz dentro de você que a cegueira não consegue apagar. Lágrimas, sempre lágrimas, escorreram pelo rosto da costureira. E você? Como está se sentindo? Inteira, a palavra saiu como revelação. Pela primeira vez desde que posso lembrar, me sinto inteira. Mas havia algo mais. Algo que nenhuma das duas mencionou naquela noite, mas ambas sentiram. Com cada rachadura fechada, com o olho restaurado, a boneca estava mudando, tornando-se mais sólida, mais presente, mais real. E realidade, ambas aprenderiam, vinha com preço que ainda não sabiam que teriam que pagar. A mudança começou 3 noites depois do concerto. A costureira acordou com um som estranho. Não exatamente ruído, mas uma presença. Uma perturbação no ar que seus sentidos aguçados captaram mesmo no sono. Boneca? Chamou na escuridão. Algo está errado, a voz veio diferente. Mais cheia. Mais humana. Eu estou sentindo coisas. Meu corpo. Ele está. A costureira se levantou rapidamente, desceu ao andar de baixo. Seus dedos encontraram a boneca e recuou. A porcelana estava quente. Não levemente aquecida. Quente como pele viva. O que está acontecendo com você? Não sei. Pânico na voz agora. Está ficando mais forte. Eu posso sentir tudo. O ar na minha pele. O peso do meu corpo. É demais. É demais. A costureira segurou a boneca firmemente. Respire. Apenas respire. Eu não respiro. Eu sou porcelana. Eu não. E então, impossível e terrível, a costureira sentiu. Um peito subindo. Descendo. Ar entrando e saindo. Oh meu Deus, sussurrou. Você está respirando. Nos dias que se seguiram, as mudanças aceleraram. A porcelana que fora fria e dura começou a ceder levemente sob pressão. Apareceram cores, rosa pálido nas bochechas, azul nas veias finas que não existiam antes. Os cabelos que haviam sido rígidos e secos tornaram-se suaves, com textura que a costureira nunca sentirá em boneca nenhuma. Está me assustando, a boneca admitiu. Passei tanto tempo assim que não sei se quero mudar. E se eu me tornar humana de novo? E se? E se o quê? E se eu tiver que morrer de novo? De verdade desta vez? A costureira não tinha resposta para isso. A transformação não era apenas física. A boneca começou a ter necessidades. Fome, não para comida ainda, mas uma vontade inexplicável de estar perto de coisas vivas. Cansaço, períodos onde precisava ficar imóvel, não porque era porcelana mas porque seu novo corpo exigia descanso. E dor. Dói. Ela chorava algumas noites. Tudo dói. Como se cada célula estivesse rasgando e se reformando. É assim que se sente estar vivo? Essa dor constante? Às vezes, a costureira admitia. Mas também há outras coisas. Prazer. Alegria. Sensações que fazem a dor valer a pena. Foi numa tarde chuvosa que aconteceu um momento crucial. A costureira estava costurando quando ouviu um som que nunca esperara ouvir. Passos. Pequenos, hesitantes, mas definitivamente passos. A voz da boneca vinha de perto agora, não do canto usual. Eu estou andando. Meus pés. Eles se movem. Eu estou andando.
A costureira largou o trabalho, estendeu as mãos. Elas encontraram não porcelana fria, mas algo morno, suave, vivo. Deixe-me tocar. Deixe-me sentir. O que seus dedos encontraram fez seu coração parar. Pele. Real. Quente. Pulsando com sangue abaixo. O rosto ainda mantinha a qualidade delicada da porcelana, mas era carne agora. Flexível. Vivo. Estou virando humana, a boneca sussurrou, terror e admiração misturados. De alguma forma, o que você fez, me trouxe de volta. Ou te transformou em algo novo, a costureira sugeriu. Nem completamente o que era. Nem completamente o que foi. Mas algo entre. Tenho medo. Eu também. A costureira admitiu. Mas também estou feliz. Você merece forma que possa sentir o mundo. Que possa ser tocada e tocar de volta. E se as pessoas descobrirem? E se virem? Então escondemos, a costureira decidiu. Você fica aqui. Comigo. Ninguém precisa saber. Seremos apenas duas mulheres esquecidas, vivendo nossa pequena oficina, invisíveis para o mundo. A boneca, não, a menina agora, segurou as mãos da costureira com dedos que finalmente podiam sentir. Por que você faz isso? Por que arrisca tanto? Por que? A costureira sorriu. Você me fez voltar a viver também. Eu estava morta por dentro, apenas esperando meu corpo perceber. Mas você me deu propósito. Me deu família. Me deu amor. Amor? A palavra soou estranha vindo de lábios que ainda aprendiam a formar sons humanos. Amor, a costureira confirmou. Do tipo que escolhemos. Não sangue ou obrigação. Mas escolha. Eu escolho você. Todos os dias. Independente do que seja. Do que se torne. Choraram juntas então. A menina que fora boneca e a mulher que fora invisível. Choraram por tudo que perderam. Por tudo que encontraram. Por esse milagre impossível que as universo conspirara para entregar. Mas milagres, aprenderiam, sempre vêm com preço. E o delas estava apenas começando a ser cobrado. Levou 3 meses para a transformação completar. A menina, que escolhera o nome Aurora, porque era começo novo, luz após escuridão, era agora completa e inquestionavelmente humana. Pequena ainda, aparência de seus 8 anos quando morrera, mas viva de formas que desafiavam explicação. Ela comia, dormia, sonhava e lembrava. Tudo. Meu nome verdadeiro era Helena, contou uma noite. Helena Vitoriana de Almeida. Meu pai era Augusto. Minha mãe, Madalena. E eles me mataram. Não diretamente, mas suas mãos podem estar limpas. Foi o silêncio deles que me matou. A costureira apenas ouviu, oferecendo presença quando palavras falhavam. Mas Helena morreu, Aurora continuou. E talvez precisasse morrer para que eu pudesse existir. Esta versão. Livre da família. Livre do nome. Livre de tudo menos das cicatrizes que escolho carregar. E agora? A costureira perguntou. O que você quer fazer agora que está viva? Aurora ficou quieta por longo tempo. Quero ficar aqui. Com você. Aprender a viver de verdade. Mas também quero ajudar. Ajudar quem? Outras. Como eu era. Como você é. Esquecidas. Invisíveis. Quebradas pelo mundo mas ainda lutando para existir. Foi assim que a oficina mudou. Começou pequeno. Uma mulher apareceu, tímida, com o olho roxo mal escondido por maquiagem. Precisava de um vestido consertado, disse. A costureira aceitou o trabalho. Mas foi Aurora quem, com sua aparência infantil e olhos velhos demais, perguntou gentilmente. Você está segura? A mulher desmoronou. E naquela tarde, entre linhas e agulhas, encontrou mais que remendo para seu vestido. Encontrou ouvidos que escutavam. Corações que acreditavam. E ajuda prática, endereços de abrigos, números de telefone, um lugar para ficar se precisasse fugir. Tornou-se padrão. A oficina da costureira cega e da menina estranha que aparecerá um dia, história oficial, sobrinha distante vinda cuidar da tia idosa, virou refúgio. Mulheres vinham. Crianças às vezes. Pessoas que o mundo quebrou e depois esqueceu. E encontravam, naquele espaço pequeno, algo raro, testemunhas que acreditavam. Você sabe,
a costureira disse uma noite, anos depois, que nossa vida virou impossível, não sabe? Uma mulher cega e uma menina que deveria estar crescendo mas permanece eternamente 8 anos. Eu sei, a Aurora admitiu. Eles haviam decidido que, quando ficasse muito óbvio, se mudariam. Recomeçariam em outra cidade. Outra história. Mas impossível parece ser nossa especialidade. Nossa maldição, você quer dizer. Nossa bênção, Aurora corrigiu. Quantas pessoas têm segunda chance? Terceira? Você poderia ter me deixado naquele dia. Quando cai. Quando falei. Teria sido mais seguro. Mais fácil. Mas você escolheu o impossível. E olhe o que criamos. A costureira sorriu, dedos encontrando o rosto de Aurora, não mais porcelana mas ainda delicado, ainda precioso. Criamos família. Criamos mais que isso. Aurora pegou a mão da costureira, guiou-a pelo espaço. Criamos santuário. Lugar onde quebrados podem vir e não serem consertados mas aceitos. Onde invisíveis podem ser vistos. Onde vozes silenciadas finalmente ecoam. E você? A costureira perguntou. Você é feliz? Ou ainda carrega peso demais? Aurora pensou honestamente antes de responder. Carrego. Sempre vou carregar. O que me aconteceu, o que fui, isso não desaparece. Mas agora carrego também outras coisas. Amor. Propósito. Alegria pequena de manhãs tranquilas e noites seguras. E principalmente, o quê? Esperança. Que se eu pude voltar, de certa forma, quem sabe o que mais é possível? Que milagres pequenos acontecem todos os dias e às vezes nós somos esses milagres para alguém. Naquela noite, enquanto a cidade dormia seu sono inquieto, 2 almas remendadas permaneceram acordadas. Não mais sozinhas. Não mais invisíveis. Não mais apenas sobrevivendo. Vivendo. Obrigada, Aurora sussurrou na escuridão. Por me ouvir quando era apenas voz impossível. Por me consertar quando estava quebrada. Por me amar quando nem eu sabia que ainda podia ser amada. Obrigada, a costureira respondeu, por me fazer lembrar que vale a pena tentar. Que invisibilidade pode ser escolha em vez de prisão. E que família não precisa sangue para ser real. E ali, naquela oficina esquecida numa cidade que nunca prestaria atenção, 2 criaturas impossíveis encontraram algo que o mundo dissera ser impossível. Paz. Não perfeita, feridas antigas ainda doíam em noites frias. Memórias ainda assombravam. Medo ainda sussurrava que algo, algum dia, viria arrancar essa felicidade frágil. Mas por enquanto, neste momento, tinham uma outra. E às vezes, descobriram, isso é mais que suficiente. É tudo. Esta foi a história da costureira cega e da boneca esquecida. Uma história sobre dor que transforma. Sobre amor que cura. Sobre família que escolhemos quando a que nos deram nos falha. Se esta história tocou você, se sentiu cada palavra no fundo da alma, inscreva-se no canal. Porque há mais histórias assim esperando. Mais almas impossíveis. Mais milagres silenciosos. Mais finais que são apenas começos disfarçados. E lembre-se, você não está sozinho. Mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando ninguém parece ver, você existe. Você importa. Você é visto.